Ok, Luciana? Play. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu gostaria de passar as atividades da casa. Se alguém tiver alguma dúvida, quer conhecer mais os trabalhos, nós temos um site, tá? Chama casadocaminhosantana.com.br. Ali tem as palestras que a gente ouve aqui. Se perder alguma palestra, perder algum tema, a gente consegue estar olhando, tá bom? A gente tem plantão de atendimento. Sempre antes das palestras, meia hora, tem um plantonista. Quem quiser ter informações, passar, bater um papo, conhecer um pouco a doutrina, tem sempre alguém atendendo, tá bom? De domingo, nós temos também às 10 horas da manhã, evangelização infantil. Quarta-feira, né, à noite não tem atividade, é às 14 horas. E sábado, às 15 horas. No restante, de segunda a quinta-feira, às 20h10, 8h10, começam as nossas palestras, ok? A terça-feira temos tratamento de passe para os enfermos, depressão e dependência, tá? Você pode fazer à distância, né? Ou tomando o passe, você recebe o passe e automaticamente, falando com a dirigente do passe, você pode passar à distância o passe, tá bom? Nós temos também, sexta-feira, um grupo de atendimento espiritual de apoio a dependentes químicos, tabagismos e familiares. Se alguém tiver algum conhecido que esteja passando por esses problemas, né, não necessariamente o dependente precisa vir. Então, vem os familiares, conversa, e tem sempre um pessoal para dar um apoio. No segundo sábado de cada mês, também, a partir das 9 horas, nós fazemos entregas de 72 cestas básicas. Tá? E todo sábado, às 17 horas, a gente faz entrega de lanches também para moradores de rua. Então, esses trabalhos são abertos a todos também. Segundo sábado de cada mês, a partir das 9, e todo sábado, às 17. Tem sempre uma equipe. Quem quiser estar vindo aqui na casa, ajudar a preparar o lanche, ajudar a preparar a comida, para levar para esses irmãos. Tá? Temos também curso para gestantes, é só conversar com a Sandra. Temos a nossa livraria e o livro, o nosso centro lançou um livro, chama Mirabelle, tá? A Casa mesmo do Caminho, que elaborou através de uma livraria que a gente tem. Quem quiser estar conhecendo o trabalho de Mirabelle, vale a pena, tá bom? Então, obrigado pela presença, né? Agradecer aos amigos da internet, que a gente possa agora fechar nossos olhos um pouquinho. Quem sabe se preparar, respirar fundo, só para a gente estar aqui nesse momento, né? Para a gente esquecer um pouquinho os problemas lá de fora, os problemas de saúde, que possamos erguer nosso coração a Jesus, nosso melhor sentimento de amor, de fraternidade. E quem sabe através de Ti, Pai, com o Seu amor, com a Sua paz, com a Sua misericórdia, possamos receber o alimento necessário, Senhor, nesse momento. Que esses amigos espirituais que estão aqui também possam nos ajudar, possam nos tratar da forma que precisamos, que merecemos, que possamos também levar esse amor, Pai, essa luz, para as pessoas que estão do nosso lado, no nosso trabalho. Enfim, Senhor, que possamos receber o alimento e possamos sair daqui um pouquinho melhor do que chegamos. Que assim seja. Hoje o tema da palestra é Filosofia da Compreensão. Marcos, Filosofia da Compreensão. Imaginava que para compreender precisava ter... o livro é Episódios Diários, item 26, nosso irmãozão Marcos Cunha, por favor, seja bem-vindo, viu? Fica à vontade. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva a todos, hoje e sempre. Que aqueça os nossos corações, que o nosso corpo já está aquecido, né? Com esse calor de 35 graus que tem feito, está mais do que aquecido o corpo, né? Então, mais precisa aquecer os nossos corações também. E falar de ensinamentos, falar de Jesus, falar daquilo que o alto nos proporciona é aquecer os nossos corações, né? E o tema que nos foi passado pela Sandra, a Sandra é ótima, né, para passar temas, né? Qualquer dia vai haver uma reunião só de palestrantes para discutir os temas que a Sandra nos passa, viu? É ótimo, que faz a gente realmente estudar. E esse tema, como o nosso irmão falou aqui, é do livro Episódios Diários, de Joana de Ângeles, e os ensinamentos de Joana de Ângeles, pelas mãos, pela psicografia de nosso querido Divaldo Pereira Franco, são ensinamentos realmente muito profundos.
E o tema do livro da onde foi tirado é super interessante, já faz a gente refletir, porque são episódios diários. Ou seja, nós temos que pensar justamente nisso, no diário, nesse momento. Não adianta a gente ficar viajando, quando eu desencarnar, lá na frente, o que vai ser, o que vai deixar de ser. Não adianta a gente pensar em outras vidas futuras lá na frente. Isso também não adianta tanto assim, não. O que adianta é o que nós estamos fazendo hoje. Porque fazendo hoje a gente vai estar preparando o momento lá de quando nós estivermos no nosso retorno à pátria espiritual. Fazendo hoje, nós estamos preparando o nosso futuro em outras vidas. Por isso, episódios diários, porque a cada dia nós temos uma nova oportunidade de escrever naquele livrinho nosso chamado Vida. Nesse livro chamado Vida, nós temos inúmeras páginas escritas, não temos? Que nós escrevemos lá atrás, nas nossas outras vivências. E nos dias passados desta nossa vida. Só que nós temos muitas páginas em branco. E a cada dia nós estamos escrevendo uma nova página nesse nosso livro. Com as nossas atitudes, com os nossos comportamentos, né? Com as nossas boas e más atitudes, nós estamos escrevendo tudo isso. Preparando lá o final desse livro, que ainda está longe, mas que um dia chegará com certeza. Por isso, episódios diários é bastante interessante. E nesse item, justamente, a filosofia da compreensão nos faz tentar compreender o que ela quer dizer com essa filosofia da compreensão. Bom, comecemos dizendo que compreensão nós podemos entender de duas maneiras. Uma, a capacidade de entendermos o significado de alguma coisa. Isso é compreender, a capacidade de entendermos o significado de alguma coisa. Isso nós fazemos? Quase sempre sim, nós temos essa capacidade de entendermos as coisas. E a outra é que compreensão é também a predisposição para aceitarmos e respeitarmos opiniões ou comportamentos alheios. E aí já começa a pegar um pouquinho, porque nós nem sempre estamos dispostos a essa compreensão, de compreender o comportamento do outro, respeitar a opinião do outro. Por isso muitos problemas de relacionamentos, por isso muitas intrigas, muitas discórdias, porque nós temos dificuldade nessa questão da compreensão. No nosso dia a dia não falta uma coisa muito importante. Não é importante, mas não falta uma coisa muito grande no nosso dia. São oportunidades para o revide, para que nós revidemos. Vamos a alguns. Um esbarrão que nós recebemos na rua, a gente já está pronto a revidar. Um insulto que nós recebemos, a gente já quer revidar. Onde já se viu eu ser insultado? Um xingamento. Uma palavra áspera que recebemos de um colega de serviço, de um amigo, de um familiar. No trânsito, o trânsito, né? Ainda mais o trânsito numa cidade como São Paulo, né? Não faltam oportunidades de revide. Na condução, se estamos na condução cheia, também não faltam essas oportunidades. O nosso parente difícil, né? Vira e mexe em palestra, a gente fala em parente difícil, né? Eu imagino que o meu parente, se ele estiver em outra casa espírita, estão falando a mesma coisa para ele, né? Olha, aquele seu parente difícil. Onde está aquele seu parente difícil? Está lá na outra casa fazendo palestra lá. Né? Porque é uma via de mão dupla, né? Os parentes difíceis, né? Ou será que são só eles que são difíceis? E nós não somos parentes também? Não, claro que não, nós somos parentes, mas somos bonzinhos, né? Dá para ver que somos todos bonzinhos. O nosso colega de trabalho que nos acusa também é oportunidade para o nosso revide. Quando essas coisas acontecem, nós temos o quê? Vontade de reagir. Temos ou não temos? Temos, lógico que temos. Eu, pelo menos, tenho vontade de reagir. E a primeira coisa que a gente diz é, claro, eu sou humano. Não falamos isso? Gente, eu não sou uma máquina, eu sou humano, eu reajo. A pergunta é, ser humano é revidar? Será que ser humano é revidar o golpe sofrido? Ou será que ser humano
é tentar compreender o porquê desse golpe acontecer. O revide resolve alguma coisa? Resolve. O nosso orgulho. É isso que resolve. O nosso orgulho ferido. É a única coisa que vai resolver o revide a uma agressão. Seja ela física ou seja ela moral. Na realidade, o revide só faz agravar aquilo que nós recebemos. E nós devemos nos nivelar as pessoas? O que vocês acham? Vocês acham que nós devemos nos nivelar as pessoas? Não. Devemos sim. É que quando nós falamos em nos nivelarmos as pessoas, nós pensamos em nos nivelarmos pelos maus exemplos, mas nós temos que nos nivelar pelos bons exemplos das pessoas. Mas já viu como nós realmente já pensamos o quê? Não podemos nos nivelar as pessoas. Aos maus exemplos nós estamos pensando. Mas aos bons exemplos, sim. Só que quando nós revidamos uma falta cometida contra nós, nós estamos o quê? Nos nivelando aquela pessoa. E nós estamos nos nivelando por baixo e não por cima. Joana de Ângeles, grande psicóloga da espiritualidade, disse assim, olha que interessante o que ela falou. O que não se possui é desconhecido, portanto, difícil de identificar no outro. Ou seja, aquilo que nos incomoda no outro é porque ainda temos em nós em algum grau, ou mais ou menos. Interessante, né? É vermos no outro aquilo que ainda existe em nós e nos incomoda isso. Porque uma pessoa, por exemplo, que não existe nela a maledicência, ela não consegue ver direito isso no outro. Não consegue nem acreditar que o outro faça isso, porque isso não existe nela. E o que Joana de Ângeles quis dizer é isso mesmo, que aquilo que está nos incomodando no outro é que em algum grau ainda existe no íntimo nosso. E eu não duvido nem um pouco, até porque somos espíritos de provas e expiações, não somos? Somos ainda muito imperfeitos, né? E é interessante, quando falamos que somos imperfeitos, a gente lembra de novo, claro, somos humanos. Ué, e ser humano é ser imperfeito? Não, ser humano é estar vivenciando a busca de uma perfeição, através dos nossos erros, através dos nossos equívocos, mas através dos nossos acertos, através dos nossos aprendizados. Ou seja, é claro que a gente acaba usando na sociedade uma máscara de comportamento. Mas na sociedade nós temos, né, que nos mantermos. E aí quando a gente está aí lá fora na sociedade, a gente usa essa máscara. Mas a máscara, ela cai. Em determinado momento, ela será retirada por nós ou por outros, ou pela vida. O que nós precisamos não é usar uma máscara na sociedade. O que nós precisamos é vencer a parte negativa do nosso caráter. E começar a vivenciar a parte positiva do nosso caráter. Porque aí nós não precisamos ter máscaras na sociedade. Porque nós vamos viver na sociedade a parte positiva do nosso caráter. Para que isso aconteça, é necessário que a cada dia nós busquemos esse aprimoramento. A cada dia nós busquemos essa melhora, que existe. É fato. Existe dentro de cada um de nós. Mas tem um detalhe, é trabalhoso. E a gente não gosta muito de tanto trabalho, a gente gosta das coisas mais fáceis. Mas existe o trabalho. E nós dependemos desse trabalho interior para que nós melhoremos. A gente vem à casa espírita, a gente faz curso, a gente lê bons livros espíritas, assistimos palestras, tomamos um belo de um passe, fazemos uma boa de uma assistência espiritual, e tudo isso é ótimo, mas e a nossa parte? Se nós não trabalharmos pela nossa mudança interior, pela nossa tal da reforma íntima, que é essa mudança interior? Nas nossas atitudes, não nas macros atitudes, mas nas microatitudes, naquelas pequenas atitudes do nosso dia a dia. É que nós vamos nos transformando, é que nós vamos melhorando e nos cobrando, é claro, porque nós temos que nos cobrarmos. Nós temos conhecimento de que somos imperfeitos. Somos sim, é claro.
E temos que conhecer isso, porque se a gente achar que não é imperfeito, nós não conseguimos melhorar, fica difícil. Nós temos que mapear os nossos erros e, a partir daí, em nos conhecendo, em conhecendo as nossas dificuldades, os nossos erros, buscarmos a nossa melhora. E a gente tem que fazer isso de uma maneira bem límpida, bem clara e bem honesta para conosco mesmo. Portanto, é importante começarmos a compreender algumas coisas. Uma, vivemos níveis de evolução diferentes. Uns somos diferentes dos outros, cada um está no seu estágio evolutivo. Outra, julgamos em vez de compreender. Às vezes, em vez de compreender, quando deveríamos compreender, nós estamos julgando. Julgamos o bandido sem tentar compreender o que levou àquela vida. Julgamos o menor infrator sem tentar entender de onde vem esse menor infrator, o que ele passou na sua infância, quando garotinho, não quando jovenzão já, que é um menor infrator, mas quando garotinho pequeno, em que meio ele vivia, quem eram os seus pais, existiam esses pais ali presentes na sua vida, mas nós fazemos o quê? Julgamos em vez de compreender. Julgamos a raiva do outro sem tentar compreender o porquê ele está daquela maneira. Julgamos o mau humor do outro. Julgamos o chefe exigente sem tentar compreender que ele também é exigido, que ele também é cobrado. E que muitas vezes o que ele exige é da nossa obrigação como funcionários. Só que a gente simplesmente julga. Julgamos o morador de rua porque ele está lá, é um vagabundo, ele bebe, ele usa drogas. Mas não procuramos compreender um pouco o que o levou à rua, o que o levou àquela situação. Julgamos o parente difícil. Meu Deus, olha o parente difícil aí de novo, hein, o parente difícil. Julgamos o parente difícil sem tentar compreender por que ele é difícil. O que está acontecendo na vida dele? E eu? Como eu estou sendo em relação a ele? Estou tentando ajudar ou estou me tornando cada vez mais um parente difícil? E se nós nos colocássemos no lugar destes que nós falamos aqui? Se nós fizéssemos um esforço de nos colocarmos no lugar destes, com certeza nós seríamos menos rigorosos nos nossos julgamentos. E talvez começássemos a compreender um pouco o que acontece com as pessoas. Alguém faz certo a vida inteira, e a gente gosta disso. Um deslize, uma mancadinha que ele dá, pronto, um erro é o suficiente para nós esquecermos de tudo o que ele fez e julgá-lo. Sem tentar compreender aquele erro que ele fez. Nós sempre julgamos. Aliás, isso me lembra uma historinha. Isso me lembra uma história que um padre estava no ônibus, viajando. Aí entrou um bêbado, sentou do lado do padre e começou a ler um jornal. De repente o bêbado parou de ler o jornal, olhou para o padre e falou assim: Padre, com aquela voz meio pastosa, o que é artrite? O padre olhou assim para ele e falou, já viu ali uma oportunidade de passar-lhe aquele sermão. Artrite é uma doença proveniente de atitudes pecaminosas, de uso de álcool, de uso de drogas, de sexo desregrado e outras coisas mais que eu nem ouso falar. O bêbado arregalou os olhos para ele e voltou a ler o jornal. Passado alguns instantes, o padre se arrependeu um pouquinho, de ser tão severo, e resolveu amenizar a situação e perguntou para ele: faz tempo que o senhor tem artrite? O bêbado olhou para ele: eu não tenho artrite, aqui no jornal está dizendo que quem tem é o Papa. Pois é, né? Então, tá vendo? Ele simplesmente julgou, né? Não tentou saber da história direitinho, não tentou compreender o porquê ele estava perguntando. E nós fazemos isso, nós julgamos, gente. Se a gente começar, a gente para e olha mesmo para dentro da gente, a gente fala, meu Deus, como a gente julga as pessoas, as situações. Aí eu faço uma pergunta para vocês, que minha memória nem sempre é muito boa. Quem foi que disse, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra? Exatamente, está aqui atrás.
Foi Jesus que disse, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E nós não atentamos para um detalhe quando ele disse isso. Todos foram embora, não foram? Mas nós não atentamos para um detalhe. Ele poderia então ter atirado a pedra, porque ele não tinha pecado. Ele não tem. E nem mesmo ele atirou. Por quê? Porque ele, do alto da sua evolução espiritual e por não ter o pecado, sabe que não deve julgar, e sim compreender. E ele compreendeu aquela mulher, a situação dela. E compreensão é isso, é compreender o nosso próximo, é exercer a aproximação com o próximo, a empatia com o nosso próximo, a solidariedade para com o nosso próximo. Não significa aceitar, concordar, ser conivente com uma situação errada. Não, Jesus não foi conivente. Jesus não concordava com aquilo das pessoas que se encontraram com ele e que estavam em erro. Em nenhum momento ele foi conivente. Isso significa amar. Compreender significa amar. E Jesus sabia fazer isso melhor do que ninguém. E Chico Xavier fala, a caridade é amor, e amor é compreensão. Então, se nós estamos querendo aprender a amar, vamos começar a compreender as pessoas. Vamos começar a compreender os deslizes das pessoas. Vamos ser juízes mais enérgicos conosco e não com os outros. Porque será que nós não erramos? Nós não maltratamos os outros de vez em quando? Se não fazemos isso, será que já não fizemos lá atrás? Nós nunca ferimos alguém? Talvez não fisicamente, mas moralmente, verbalmente. Nunca traímos alguém? Não essa traição entre cônjuges, parceiros, não. Eu estou falando da traição moral de alguém que espera muito da gente, às vezes nós o traímos. Será que nós nunca fizemos isso? Nunca cometemos crimes morais? Será que não falamos mal do outro? Nunca? Nunca usamos a maledicência? Nunca causamos transtornos a ninguém? Se não fizermos nada disso, então nós podemos atirar a primeira pedra? Mesmo assim, não poderíamos. Só que imagina, como nós fizemos praticamente já tudo isso na nossa vida, esquece de tirar pedra, né? Porque elas vão voltar e o nosso telhado é de vidro, né? Convenhamos, né? É bastante, aquele vidro bem fininho, sabe? Aquele vidro de quadro, assim, ó, 2 milímetros, tá? É esse vidro, é o nosso vidro do nosso telhado, ainda. Então nós temos que tomar bastante cuidado com as pedras que nós atiramos e começarmos a compreender melhor as coisas. Se nós não fazemos nada disso, obviamente, nós não vamos poder atirar pedras. E mesmo que não façamos nada, não tenhamos nenhum desses erros, desses vícios morais, nem assim isso nos dará o direito. Pelo contrário, o dia que nós não fizermos nada disso, nós vamos compreender melhor. E aí é que nós não vamos julgar mesmo, porque nós crescemos moralmente, porque nós crescemos espiritualmente. E agora eu vou ler uma passagem para nós encerrarmos, eu vou ler uma passagem para vocês. Mas eu não vou dizer de quem que é, não. Vocês vão me dizer depois que eu ler essa passagem, tá bom? Vocês me falam. Alguns de vocês provavelmente já conhecem. Durante a nossa vida, causamos transtornos na vida de muitas pessoas, porque somos imperfeitos. Nas esquinas da vida, pronunciamos palavras inadequadas. Falamos sem necessidade, incomodamos. Nas relações mais próximas, agredimos sem intenção ou intencionalmente, mas agredimos. Não respeitamos o tempo do outro, a história do outro. Parece que o mundo gira em torno dos nossos desejos e o outro é apenas um detalhe. E assim vamos causando transtornos. Esses tantos transtornos mostram que não estamos prontos, mas em construção.
Tijolo a tijolo, o templo da nossa história vai ganhando forma. O outro também está em construção e também causa transtornos. E às vezes um tijolo cai e nos machuca. Outras vezes é o cal ou o cimento que suja nosso rosto. E quando não é um, é outro. E o tempo todo nós temos que nos limpar e cuidar das feridas, assim como os outros que convivem conosco também têm de fazer. Os erros dos outros, os meus erros. Os meus erros, os erros dos outros. Esta é uma conclusão essencial. Todas as pessoas erram. A partir dessa conclusão, chegamos a uma necessidade humana e cristã, o perdão. Perdoar é cuidar das feridas e sujeiras. É compreender que os transtornos são muitas vezes involuntários, que os erros dos outros são semelhantes aos meus erros e que, como caminhantes de uma jornada, é preciso olhar adiante. Se nos preocupamos com o que passou, com a poeira, com o tijolo caído, o horizonte deixará de ser contemplado e será um desperdício. O convite que faço é que você experimente a beleza do perdão. É um banho da alma, deixa leve. Se eu errei, se eu o magoei, se eu o julguei mal, desculpe-me por todos esses transtornos. Estou em construção. Quem escreveu isso? Eu também não sabia. Deve ser um grande espírito, não deve ser, para escrever isso? Deve ser um grande espírita, não deve ser, para escrever isso? Pois, um mestre de obras, um grande mestre de obras, exatamente. Quem escreveu isso foi o Papa Francisco. Exatamente, está vendo? O Papa Francisco. De tempos em tempos, espíritos abnegados, espíritos mais evoluídos, estão aqui para nos auxiliarem. Muitos. Desde que esse Papa assumiu o papado, guardadas, claro, as formas e conteúdos de sua doutrina, ele só traz mensagens de libertação. Mensagens que está atingindo católicos, espíritas, evangélicos, umbandistas e tantos outros. O que dizermos de um espírito desse? São aqueles que vêm para nos auxiliarem, para nos ajudarem. E nós, não importa em que religião estejam esses espíritos, nós temos o dever de compreendê-los, de compreender que Deus os envia para nos auxiliarem, para nos ajudarem, porque nós só temos a ganhar com isso. É isso. Obrigado, muita paz a todos. Obrigado, Marcos. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Deixa aqui. Agora a gente abre para as perguntas. Quem gostaria de comentar, fazer algum comentário, fazer alguma pergunta? Quem gostaria de fazer? Então vou aproveitar, Marcos, aproveitar que você está aqui, a gente falar um pouquinho. Uma das primeiras coisas que a gente aprende, né, quando entra no pré-primário aqui, né, a gente aprende que o espiritismo ele é filosofia, né, ciência e a religião. E a religião, né, também, exatamente. E o que é legal é que você falou muita coisa que justamente a filosofia a gente tentar pôr em prática aquilo que a gente vive, né? Exatamente. O que é trazido para a gente. E você falou bastante, né? Agora eu entendi bem o tema, né? Como se pode fazer para ter compreensão, né? Qual é o exercício que a gente tem que fazer? Porque não adianta a gente vir, olhar, escutar e não fazer o exercício. Porque é a repetição que vai trazer para a gente, né? Até ser bom, né? Ser melhor, cada dia, né? Você pode falar um pouquinho sobre isso para a gente? A gente vai aprendendo aos poucos. Não adianta querer ir dormir um capetinho e acordar um anjo no outro dia, tá? Porque se você vê isso acontecer com alguém, desconfia, porque tem coisa errada aí, tá? Porque esse processo de passagem do capetinha para o anjo, ele é meio demorado, tá? Não é indo dormir e acordando. O que acontece é que nós podemos acordar com a vontade de melhorarmos, de crescermos. E aí a gente começa a mudar as nossas atitudes. E é um processo lento, vai acontecendo aos poucos, como a prática da caridade. Alguns de nós praticam a caridade desde criancinhas. Fácil, desprendidos realmente. Outros de nós precisam treinar.
Aí a gente começa a treinar, faz algum servicinho de caridade, junta numa instituição ou em outro lugar, começa a tirar umas roupinhas da gente, começa a doar. É um exercício que vai crescendo dentro da gente, porque a gente vai pegando gosto e vai desenvolvendo isso que a gente tem dentro da gente. Porque caridade, amor, fraternidade, compreensão, tudo isso nós temos, gente. Nós temos absolutamente tudo isso e muito mais coisas que a gente esqueceu aí de falar. Coisas boas, bons sentimentos, boas atitudes, está tudo aqui dentro. Está tudo aqui dentro. Está tudo aqui dentro chamado amor. É isso. E se somos, já falei aqui isso, se somos filhos de Deus, Deus é amor em sua mais pura essência. Quer definir Deus? Amor. Em sua pura essência. E quando Ele nos criou, quando Ele cria a cada um de nós somos criados com essa essência de Deus, que é essa partícula chamada amor. Só que está lá dentro. Como uma plantinha, a gente tem que fazer o quê? Regar, colocar um NPK, né? NPK que chama? Aqueles, né, Neide? Como é que o NPK é o fertilizante, uma vitamina, exatamente. A gente faz isso com a planta, para que ela germine, dê flores e fique bonita. E a gente tem que fazer isso com a gente também. Fazer germinar essa sementinha, cuidar dela. Como que a gente faz? Episódios diários. Em cada atitude, desde aquela quando a gente levanta e fala para a pessoa que está do nosso lado, seja lá quem for, bom dia e dá um sorriso, até a hora que a gente vai dormir e fala boa noite, durma com Deus, tchau, boa noite, até amanhã, com um sorriso, com alegria. E assim vai durante o nosso dia. Ah, tá, tudo bem, nem tudo é flores, eu sei disso. Nós ainda alternamos bons e maus momentos, não alternamos? Mas é legal, a gente já está alternando. A gente não é só mal, mas a gente também não é só bom. Então é tentar fazer essa balança começar a ir para o lado do bem. E nós já estamos fazendo isso. Se nós estamos aqui hoje, a gente já está fazendo isso. Só que aqui, como a gente sempre diz, né, é sempre mais fácil. Porque nós estamos numa unidade de pensamentos, de ideais, envolvidos por toda a espiritualidade. Quando nós saímos lá fora, nós estamos na realidade da vida, que são com os nossos amigos, os nossos parentes, os nossos supostos inimigos, enfim, pessoas como nós, que pensam diferente, que agem diferente e que às vezes estão em processos evolutivos aquém dos nossos já. Mas nós temos que fazer o quê? Julgar? Não, compreender e trabalhar, cada um de nós, a sua sementinha. Então uma coisa que às vezes a gente acaba esquecendo e que é difícil também por essa vida, né? Mas é compaixão. Tão difícil, né? Sentimento. Verdade. Por mais que a gente não consiga olhar ou criticar, mas procurar ter compaixão. Porque Jesus esteve o tempo todo com a gente. E tem, bastante, né? Bastante. Nossas teimosias. Tudo. Nós morávamos num lugar, eu e minha esposa, que isso vocês veem a todo instante, mas nós morávamos num lugar em que nós, quando estávamos chegando em casa por volta de 9h30, 10 horas da noite, a gente passava bem em frente assim a pontos de tráfico de drogas. Você pode até dizer, muda o caminho. Não, mas mudava, passava em frente o outro. Não tinha jeito. Aí mudava pelo outro lado, passava em frente o outro. Aí não tinha jeito, você tem que passar mesmo. Aí você passa 9h30, 10 horas da noite, você vê crianças de 9 anos, 8 anos, 10 anos, até menor, né, Neidinha? Passeando de bicicletinha ali, brincando, tudo na frente das chamadas biqueiras, dos pontos de droga. Essas crianças fazem parte ali, são da família ali. Aí esse jovem, essa criança cresce, já não tem oportunidades por inúmeras questões sociais. Cresce naquele meio, torna-se aquele menor infrator que vem assaltar a gente com uma arma. Só que a gente só vê o quê? O momento. A gente não vê lá atrás essa criança, quais as oportunidades que ela teve, aonde ela vivia, com quem ela vivia, que estrutura essa criança tinha. Quando nós tentarmos, e isso não é ser conivente, lembremos sempre disso, mas quando a gente começa a tentar enxergar isso um pouquinho com os olhos da compreensão, então nós também começaremos a julgar um pouquinho menos os nossos irmãos. É isso. Pois não.
acho que o grande exercício para nós, compreensão, é empatia, né? Se colocar no lugar dos outros, que é difícil. Você vê que num exercício rápido que você fez aqui, você quer se nivelar com o seu próximo, a primeira tendência é dizer não, realmente. Você já se pôs aqui e já jogou o outro lá para baixo. É verdade. Aí você começa a pensar, não, mas eu posso me nivelar com o Chico Xavier, com o Papa. Com o Papa, eu vou subir. Então, mas a primeira tendência é você falar, não, não vou me nivelar porque o outro está aqui. É verdade, é verdade. Para você entender o problema dele, tem que ter empatia. Empatia, é verdade. E às vezes o outro também tem qualidades que nós ainda não temos. Exatamente, colocar-se no lugar do outro. Não é fácil, claro, né? É uma prática de vida. É uma prática. É uma filosofia mesmo. E a gente começa essa prática onde? Hã? Em casa. Com aquele parente difícil, né? Que a gente falou, né? Que ele tá lá no outro centro, lá estão falando a mesma coisa para ele, né? Engraçado que aí fala em parente difícil, a gente pensa em cunhado, né? Agora nós vamos chegar em casa, vamos encontrar aquele parente difícil, ele tá vindo lá do outro centro, aí vai ser legal, porque eles vão se encontrar, vão se abraçar, vão se beijar, né? Ou vão se agredir, sei lá. Pode acontecer também. Marcos, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado. Eu vou aproveitar um pouquinho, o Marcos não me falou, eu vou tomar liberdade, tá? No sábado, dia 7/11 de 2015, a partir das 16 horas, na Saraiva, Shopping Anália Franco, nível Orquídea, o Marcos e um amigo estão lançando um livro, tá? A Vida é Mais Jaqueline, ok? Quem quiser prestigiar, Marcos, tá? Deus lhe abençoe e continue passando essas mensagens, né? De amor, é o que a gente precisa nesse mundo. Muito obrigado. É um assunto muito. Então, quem quiser prestigiar, tá? Tem no Facebook, já tem uma página, tá bom? A Vida é Mais Jaqueline, tá bom? Obrigado. Vamos lá, então. Aproveitar, então, né? Agradecer a Jesus essa oportunidade que a gente teve de estar recebendo, né? De vir aqui nessa casa de caridade. Quando a gente está aqui, nesse pouquinho tempo que a gente passa aqui, que a gente está ouvindo essas palavras, que seja plantada uma sementinha no nosso coração, né? E a gente está sendo tratado nessas cadeiras, estamos recebendo o necessário para que a gente saia daqui um pouco melhor, o necessário para que a gente saia um pouco levante para a vida, que a gente possa melhorar, que a gente possa mudar, que com a ajuda de Jesus, Pai, com a sua misericórdia, com o seu amor, a gente possa, além de receber amor, Pai, a gente possa doar também. E que a gente possa vibrar, Pai, para essas pessoas que estão nesses países que se encontram em guerras, essas guerras que tiram vidas, esses refugiados, Pai, na Europa, que eles possam receber a Tua luz, a Tua misericórdia, Pai. Que possamos ainda, Pai, rezar para esses amigos que estão nos hospitais, com essas doenças incuráveis, que eles possam receber a luz, receber o entendimento, receber paz, Pai, com a Tua misericórdia, com o Teu amor, Senhor. Que possamos vibrar ainda para esses senhores que estão nos asilos, abandonados das suas famílias, possam vibrar para essas crianças que estão na rua, nesse momento, nas drogas, Pai, para essas mães aflitas que esperam essas crianças chegar a Jesus. Que nós, Pai, como simples mortais, e elas possam entender esse momento que passa. E, acima de tudo, Pai, ter a Tua esperança, o Teu amor, Pai, que possamos ter fé num futuro melhor. Que assim seja, Jesus. Aguardar então um pouquinho para a gente receber os passos, tá bom? Obrigado.